Oi todo mundo, eu sou a Polly, também conhecida como Harumi. Eu vivo aqui no Japão há 2 anos com meu marido e com os meus 3 filhos. E hoje eu vim compartilhar com vocês como foi a nossa experiência de parto humanizado aqui no Japão. Eu vou contar todos os detalhes aqui neste vídeo, então fica comigo. Primeiro vamos conceituar o que vem a ser o parto humanizado. O parto humanizado é um conjunto de boas práticas ao parto e ao nascimento. Práticas que vão favorecer a mulher e o bebê durante o trabalho de parto e após o nascimento do bebê. Que práticas são essas? É tudo que envolve a livre escolha da mulher durante o parto. O parto não só o parto, mas a gestação, o parto e o pós-parto. Ela escolher quem ela se sente segura para acompanhá-la, se é o marido, se é a mãe, se é uma amiga. A livre escolha da posição do parto. Às vezes, para ela, ficar sentada naquela cadeira ginecológica não é a posição mais confortável. De repente, ficar em pé, ou ficar sentada, ou no banquinho, ou na banheira, ela precisa escolher qual que é a posição que deixa ela mais confortável e trazer isso para o parto dela. Não só isso, são várias escolhas de tudo que pode tornar o parto um momento mais prazeroso para a mulher. Para a mulher, para o marido, né, se estiver fazendo parte daquele momento também, e para o bebê. Então, que tenham boas práticas de conduta ao nascimento para o bebê também. Então, quando a gente fala de contato pela pele a pele, não é só para que a mãe coloque o bebezinho no colo e sinta o bebê. Tem todo um estudo falando sobre a prevenção da hipotermia, quando o bebê vai para o colo da mãe, o estímulo ao aleitamento materno, entre outras práticas. Então, eu tive uma experiência no Brasil, no nascimento do meu primeiro filho, de um parto humanizado, onde eu fui muito bem assistida por uma equipe. Eu tive um parto no ambiente hospitalar, mas foi num quarto bem diferente, não era um bloco cirúrgico, dentro da banheira. Meu marido estava presente comigo o tempo todo, a minha irmã esteve presente comigo no parto. Eu tive, me acompanhando enfermeiras que eram amigas minhas, de muito tempo. Então foi uma experiência muito rica para mim, de muito prazer. É claro que teve dor, mas a gente utilizou todas as formas que eu considerava boas para mim, para a gente aliviar essas dores, para tornar esse momento mais prazeroso. Tornar aquelas horas de parto, de trabalho de parto, um momento mais gostoso para a mãe e para o marido e para o bebê e para quem está ali vivendo esse momento. Então, como eu tinha tido essa primeira experiência no Brasil, tinha sido um parto muito bom, muito gostoso. Eu tinha vivido uma experiência rápida, e o parto do meu filho foi rápido, mas uma experiência muito boa para mim. Eu tinha tido uma experiência que eu queria replicar, eu queria ter uma experiência muito parecida com aquela novamente. É claro que a gente avalia e fala assim, eu queria melhorar aquilo, eu queria que fosse melhor assim. A gente não tem experiência na primeira vez. Então, quando eu descobri que estava grávida da segunda vez e que eu ia ter o parto no Japão, porque eu estava de mudança, eu comecei a me informar, a buscar informações em grupos, e eu descobri uma doula que residia no Japão. Ela estava relativamente próxima, à minha casa, e ela ia me ajudar a encontrar uma casa de parto para que a gente pudesse vir a buscar um trabalho de parto da mesma forma, mais humanizado, mais respeitoso, que eu pudesse levar toda essa experiência do meu primeiro parto e que eu pudesse ser acolhida nessas minhas demandas, de assistência a um parto com respeito, do jeito que eu queria, dentro, é claro, de todas as seguranças possíveis, Então, eu cheguei no Japão no final de julho, já grávida de aproximadamente 36 semanas. E a gente conseguiu agendar uma consulta com essa casa de parto que a minha doula tinha encontrado para semana seguinte a que eu tinha chegado no Japão. Porém,
Assim que eu estive na prefeitura para fazer o meu registro, eu fui informada de que eu precisava seguir o protocolo de pré-natal aqui do Japão. E nesse protocolo, eu primeiro precisava passar por uma instituição de saúde que atestasse a minha gravidez, ou seja, eu precisava de ir até um hospital ou uma clínica, o médico fazer os meus exames, fazer uma ultrassonografia, confirmar aquela gravidez, né, mesmo com a barriga, gestação avançada, confirmar aquela gravidez para, a partir daí, eu seguir com o meu pré-natal aqui no Japão. Então, eu cheguei no dia 26 de julho, dia 25, e no dia 29 eu fui procurar essa instituição, sem saber falar o idioma, sem ter o meu marido por perto, porque o meu marido já estava trabalhando. Então eu fui com o meu filho de 1 ano e 6 meses e consegui ser atendida num hospital bem perto aqui da minha casa para essa primeira consulta. Então, chegando lá, ele era um hospital escola, um hospital como no Brasil, hospital universidade, tipo um hospital das clínicas, né? Aqui do Japão. E eu não fui agendada, né? Como todas as outras pacientes já estavam, e eu precisei aguardar para ser atendida. Então, a minha consulta demorou muito, muito, muito. Eu cheguei, era 9 horas da manhã e eu só fui atendida 4 horas da tarde. É claro que teve, né, vários motivos para isso ter acontecido, em função principalmente de ser um hospital-escola e do profissional precisar se ausentar, das outras gestantes que já estavam marcadas e porque ele também tinha uma intérprete dentro do hospital e eu precisava dessa intérprete para atendimento da minha primeira consulta. E em função de tudo isso, a minha consulta foi demorada, né? Demorou para acontecer e eu só fui atendida 4 horas da tarde. Nesse atendimento, o médico fez os exames, né, necessários, clínicos, fez uma ultrassonografia, me deu esse atestado e ali mesmo ele já foi me informando, considerando que eu viria ter o parto ali naquele hospital, porque era o mais próximo da minha casa. Então ele me informou que a equipe era composta por midwife, né, que são as parteiras, que tem a presença do médico, provavelmente teria a presença de outros residentes, né, então são jovens que estão se formando na medicina, presentes ali, e que isso acontece dentro do hospital, né, dentro de um bloco cirúrgico, né, o parto como um todo. E que eu viria agendar a próxima consulta para conversar com a parteira, para que ela me explicasse todos os detalhes, né? E já me adiantou que o meu marido poderia estar presente, mas o meu filho não, né? Porque só tem 1 ano e 6 meses. Então isso já foi o meu primeiro aperto. Além de querer um parto humanizado, num ambiente fora o hospital, né, menos hospitalar possível, o meu filho não ia poder estar presente e eu não tinha com quem deixar o meu filho, porque viemos só nós 4, né, porque eu estava grávida. Então não era uma opção para mim ganhar o bebê naquele hospital, porque eu não teria com quem deixar o meu filho. Então isso só me motivou mais, né, a querer buscar um outro espaço, que no caso aqui do Japão era muito fácil de se encontrar, que eram as casas de parto, para que eu pudesse ser acolhida, inclusive nessa minha demanda. O meu filho precisava estar comigo, né? O meu marido também, porque eu gostaria muito da presença dele ali. Então, eu fiz essa consulta na segunda-feira e na terça-feira eu fui conhecer uma casa de parto, bem perto aqui da minha casa, dava 6 minutos da minha casa, bem pertinho. Eu fui com a minha doula e nós fomos muito bem recebidas pela midwife da casa. A casa era um ambiente muito gostoso, era um ambiente de casa mesmo, né? Bem grande, espaçosa, bem tranquila, com todo o aparato, né? Todo o aparato tecnológico que precisava para assistir tanto ao pré-natal quanto ao nascimento. E nós fizemos então nossa primeira consulta, onde a midwife veio conversar e explicar sobre como funcionava o parto aqui,
perguntar sobre a minha experiência do primeiro parto, como tinha sido, com quantas semanas, quantas horas de parto, para entender do meu histórico e para garantir que ela também poderia me receber. Por quê? Eu já estava de 36 semanas. E normalmente aqui no Japão você é encaminhada a partir de 37, mas já seguindo um acompanhamento prévio numa clínica. Então, como eu estava chegando no Japão, já com uma gestação avançada, os médicos não me conheciam, a parteira não me conhecia, até uma segurança maior para ela, que ela tivesse um resguardo de informações, de detalhes ricos, né, dos exames laboratoriais. Mas como eu tinha tido uma experiência de primeiro parto e de gestação muito tranquila, não tinha tido nenhuma intercorrência, eu estava ok para seguir no acompanhamento da casa de parto. Então ela me explicou que aqui no Japão, assim como no Brasil acontece em algumas instituições, o atendimento ele é compartilhado. Então, mês sim, mês não, você faz uma consulta com o médico na clínica e com a casa de parto, no caso, a parteira. Então, eu fui agendar com ela a próxima consulta para seguir o acompanhamento na clínica, que é uma clínica de referência, que encaminha a gestante para a casa de parto quando ela está dentro dos critérios que a clínica impõe para ser acompanhada por uma casa de parto. Então, eu segui dessa consulta, eu agendei mais uma consulta com a parteira, fui para essa consulta, a gente seguiu caminhando com essa conversa, para ela me conhecer sobre a minha família, o meu filho, o meu esposo, e a gente conversou ali sobre as nossas expectativas do parto. O que eu esperava, uma vez que eu já tinha tido um parto muito gostoso, muito rápido no Brasil, com muita assistência, com uma liberdade de expressar, né, assim, de dizer se eu queria que fosse no escuro, ou que eu tivesse luzes, ou que eu tivesse velas, ou que eu pudesse utilizar a água, né? E nessas conversas eu trouxe para ela que o meu primeiro parto tinha sido na banheira e que eu gostaria de replicar esse parto, que eu gostaria que o meu segundo parto também fosse na banheira. Por quê? Água para mim é um elemento fundamental no parto. Me tranquiliza, me relaxa, me acalma, me alivia a dor, água quente me alivia a dor. Então eu já me conhecia o suficiente para dizer para ela, olha, né, eu dou conta de um trabalho de parto normal, sem anestesia, mas eu preciso de todo o aparato para que isso aconteça. Eu preciso do meu marido comigo, eu preciso de um suporte para a hora que as dores vierem, eu preciso de saber que o meu filho está em segurança, que está tudo bem, eu preciso dessa tranquilidade, né? E eu preciso de tudo que me fizer bem para garantir que aquele parto seja um parto prazeroso e que eu possa aliviar a dor da forma que eu desejo. Se eu desejasse, né, ter anestesia, como era o caso do Brasil, eu estava num ambiente hospitalar. Então eu poderia sair do quarto onde eu estava, da banheira onde eu estava, para solicitar uma anestesia. Num próximo vídeo eu posso contar sobre essa experiência do meu primeiro parto. Mas não era o caso. Como eu estava numa casa de parto, eu já sabia que analgesia farmacológica eu não iria encontrar. Então, mesmo que eu quisesse, eu não poderia ter. Então, se eu pensasse em ter anestesia, eu teria que procurar uma clínica ou um hospital para poder ganhar o meu bebê. Em função disso, e pensando em tudo isso, né, em todo o trabalho de parto, todas as dores, todas as preocupações, eu tinha certeza de que a casa de parto seria para mim um lugar mais adequado, mais confortável e que a presença da doula faria total diferença para mim naquele momento. Porque o meu marido veio, começou a trabalhar logo na primeira semana e ele poderia, né, no momento do parto, estar vindo de um turno de madrugada ou de dia, mas muito cansado,
para acompanhar aquele parto comigo, para me assistir, independente de quantas horas durasse o parto. Às vezes ele poderia estar sem dormir, sem comer, sem tomar um banho. Então, pensando em tudo isso, né, a gente fica preocupado e a gente quer eliminar o máximo de imprevistos. Então, a presença da doula para mim era fundamental, porque ela ia também, né, trazer uma comunicação com a minha parteira, porque ela estava fazendo um papel também de intérprete, né, de tradutora no meu parto, e ela estaria totalmente assistindo a minha pessoa no parto, o que era muito importante para mim naquele momento, porque eu não podia me sentir sozinha, né, naquele momento, em toda essa mudança de vida, de estilo, de cultura. Eu queria tudo que eu pudesse de assistência para garantir tranquilidade nesse momento. Então a gente foi para consulta, para mais uma consulta com a parteira na semana seguinte, que foi no dia 8 de agosto, e no dia... não foi no dia 6 de agosto, e no dia 10 de agosto, que foi no final de semana, a gente foi para a primeira consulta na clínica de referência da casa de parto. Era uma clínica também muito próxima aqui da minha casa, e eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo dessa clínica, porque era uma clínica muito bonitinha. Foi a minha primeira vez no Japão dentro de uma instituição de saúde, né? Tirando o hospital que eu tinha visitado. Mas dessa vez eu ia como paciente, então eu fui atendida e segui todo o protocolo de pré-natal. Então eu cheguei, fiz cadastro, fiz minha ficha. Aqui no Japão, você mesmo afere a sua pressão no equipamento. Então você senta no equipamento e fica ali na recepção mesmo, coloca o seu braço, afere a sua pressão, ele emite um recibo com a sua pressão e você vai ali colocar o seu nome para que seja transferida essa informação para o seu histórico, para o seu prontuário. Então você mesmo faz isso, você vai até o banheiro e no banheiro tem um copinho para você fazer o exame de urina. Então você faz o xixi no copinho, identifica o copinho e dali mesmo tem uma janelinha que já vai para o laboratório para ser analisado a sua urina. Então assim, urina é exame de rotina em toda consulta. A pressão também. Aí peso, essas coisas, aí é feito dentro do consultório. Então eu encontrei com a minha parteira também nessa clínica, porque ela foi nos acompanhar, e fiz a coleta dos exames laboratoriais. Eu já tinha feito no Brasil, mas eu também repeti eles aqui no Japão. Todos os exames de sangue de terceiro trimestre. Então fiz essa coleta e fui para consulta. Aí nessa consulta o médico me perguntou sobre como tinha sido meu parto, né? Ele vai fazendo um histórico mesmo, um resgate, para conhecer sobre como tinha sido a minha experiência, se eu tinha tido alguma intercorrência, já diante de alguns resultados, né, de urina e de açúcar no sangue, pressão, essas coisas. Ele foi me dizendo se eu estava adequada ou não para ter a minha bebezinha na casa de parto. Então ele me disse que sim, que na outra semana sairiam os exames e que provavelmente eu já poderia continuar com o atendimento na casa de parto mesmo. Então eu fui agendar, né, mais uma consulta na semana seguinte, nessa clínica, para receber esses exames e seguir com acompanhamento na casa de parto. Então esse foi o protocolo aqui para que eu fosse encaminhada para a casa de parto. Mas voltando, lembra que eu contei para vocês que lá no início, quando eu cheguei, eu precisei fazer uma consulta que me atestava a gravidez? Então, com esse papel de confirmação da gravidez, eu vou até a prefeitura da minha cidade, eu tive, né, na prefeitura da minha cidade, para informar o setor de materno-infantil que eu tô grávida, eu sou mais uma gestante daquela prefeitura, né? Para que eles possam monitorar mesmo, né? Quantas gestantes tem, para saber dos casos, né? De nascimentos de bebês, enfim. E na prefeitura, você recebe um bloquinho de cupons, que são cupons de consultas. Esse bloquinho, mais pra frente eu falo mais detalhes sobre eles, né?
são cupons que você utiliza para abater no valor da consulta e dos exames laboratoriais e clínicos que você venha fazer durante todo o seu pré-natal. Então, no outro vídeo eu conto sobre o pré-natal aqui no Japão, sobre valores, mas resumindo, nessa clínica que eu fiz e na casa de parto que eu fiz, eu não precisava pagar mais nada além do que uma folhinha desse bloco, que é uma folhinha dessas que eu utilizo para poder pagar uma consulta. O governo paga, né? O Japão paga essa consulta para mim. Se a consulta fosse mais cara do que esse valor, eu pagaria a diferença. Como não foi o caso, eu só utilizei o cupom para fazer essas consultas. Então eu segui com o acompanhamento para a casa de parto. E nesse meio período eu já estava caminhando entre 37 e 38 semanas. O meu primeiro filho nasceu de 39 semanas. 39 semanas e um dia. Então a gente tinha uma expectativa de que com 39 semanas o meu filho também estaria caminhando, minha segunda bebezinha também estaria caminhando para o nascimento. E com 38 semanas, as contrações de treinamento começaram a ficar bem mais intensas. Mais frequentes. Eu também, na minha primeira gestação, tive muita contração de treinamento. E eu fui aprendendo a lidar com essas contrações e a reconhecer o meu corpo, né? A reconhecer a hora certa, a reconhecer os meus momentos e quando que o negócio ia firmar mesmo para poder acionar a minha doula, acionar a parteira e a ligar para o meu marido, falar, olha, vem que agora vai. A minha doula, nessa época, ela também trabalhava numa fábrica de madrugada. Então, assim, a minha preocupação era, se a minha bebê nascer de madrugada, o meu marido estiver no turno de madrugada e a minha doula possivelmente estaria num turno de madrugada, eu precisaria ficar muito atenta a todos os sinais para acioná-los em tempo hábil para seguir para a casa de parto. Porque a segunda gestação, espera-se que o parto aconteça de forma mais rápida, nem sempre é assim. Então, eu passei a minha 38 semanas, 39 semanas muito ansiosa. E nessa época que eu cheguei aqui no Japão, estava tendo muito tufão. Era uma época de muitos eventos aqui e, na minha crença, todos esses eventos naturais, mudança de lua, tufão, mexe com o nosso organismo como um todo, principalmente quando a gente está gestante. Então essas contrações estavam cada vez mais intensas, a minha bebê chutava muito e eu estava cada vez mais ansiosa, para saber se ela ia vir, se seria de noite, se seria de dia e para me organizar. Eu já sabia que o meu filho poderia estar presente conosco, então ele iria para a casa de parto com a gente, mas o meu marido não tinha acesso ao celular na fábrica. Então ia ser preciso acionar a chefia dele para que ele fosse comunicado. E ele trabalhava a 40 minutos de bicicleta da minha casa. Ou seja, ele só chegaria provavelmente com 50 minutos, 1 hora na casa de parto. Então eu vinha conversando muito com a minha bebê e falando com ela assim: espera, filha, pro seu pai estar num turno de dia, que a gente tenha um parto em que o papai já esteja em casa para me ajudar e pra gente conseguir acionar a nossa doula antes que ela entrasse pro turno dela de trabalho também. Mas eu vinha conversando muito com ela vinha me acompanhando também, ela sabia do meu histórico da primeira gravidez. E tudo isso favoreceu para que a gente soubesse o momento certo de caminhar. Então foi no dia 28 de agosto, eu lembro que era por volta de umas 3 horas da tarde. São coisas que marcam a gente, Eu senti muita vontade de fazer as unhas. E aí eu tava fazendo as unhas na bola, as contrações vinham. O meu filho, na época tinha 1 ano e meio, era muito tranquilo, não me dava trabalho, então não sei se ele estava dormindo, mas eu estava bem tranquilo. E deu às 18 horas e o papai chegou em casa. E eu falei para ele assim, olha, eu tô desde as 3 horas, eu tô bem, mas eu acho que vai, porque não parou até agora.
Então as minhas contrações, elas não estavam ritmadas, mas elas também não cessaram. Ela prosseguiu durante um tempo. Diferente, né, do Brasil, quando a gente tem algum vestígio de que a gente já está em trabalho de parto, a gente pode ir para uma consulta para fazer um exame, ver se está dilatando ou não. Aqui eu já iria para casa de parto para já me internar, né, assim, para já ficar por ali. Então eu sabia que eu queria chegar lá no momento certo, porque eu queria aproveitar mais o meu momento, eu, meu marido e meu filho, e ficar tranquila. E que eu só chegasse para os cuidados, onde a parteira estaria me assistindo e a doula também, na hora que realmente fosse necessário. Então, eu estava bem tranquila. Eu nesse ponto, assim, acho que do parto, eu me sinto muito segura sobre o meu momento, sobre o meu corpo. Então, deu umas 10 horas da noite, começou a ficar mais frequente, aí eu falei com meu marido, eu acho que hoje vai. Então vamos ficar no alerta, porque a gente precisa acionar a minha doula, porque ela morava a mais ou menos 1 hora de casa também, ela morava em outra cidade. Mas aqui no Japão é tudo perto, e como já estava dando a noite, eu falei, então ela vai vir na madrugada também, como foi o meu primeiro filho. E isso ia acontecer de uma forma mais tranquila, ela ia conseguir chegar sem trânsito, então eu estava bem tranquila também. Mas as dores estavam ficando muito intensas. E eu e meu marido falou assim, vai pro ofurô então, para você relaxar um pouco, pra gente ver se ela vai cessar, ou se ela seguir, é sinal de que realmente ia acontecer. Então a gente vai acionar a doula. Então eu fui pro ofurô, isso já devia ser umas 11 e pouca da noite, e por volta de meia-noite, entre meia-noite e meia-noite e meia, eu acho que eu acionei a doula, e ela chegou na minha casa. Na verdade, acho que eu acionei ela era meia-noite, ela chegou na minha casa por volta de meia-noite e meia. Meu filho estava dormindo, né? E eu e meu marido, a gente já tinha preparado tudo. Então, a bolsinha com as coisas, com as minhas coisas e as coisas para bebê, tava tudo no jeito. Meu filho também, eu tinha levado, já tinha separado uma bolsinha com uma muda de roupa, as coisas que ele fosse precisar. Era só a gente pegar isso e seguir para casa de parto. Aí minha doula chegou, a gente saiu catando as coisas e entrou no carro e chegou. Eu lembro que um fato que me marcou muito foi que na hora que a gente chegou na porta da casa de parto, eu senti a maior contração. Eu falei, é agora. E não tem muito tempo. Eu já sabia disso, assim, eu já imaginei que eu devia estar bastante dilatada em função das contrações que aconteceram durante o dia todo. E que aquele momento ali já era o meu marco. Ela estava muito forte e agora o parto ia só evoluir. Então eu cheguei na casa de parto. Eu acho que não deu nem muito tempo para a parteira fazer os exames que talvez ela fizesse numa gestante, quando a gestante chega tranquila, com calma. Porque eu já cheguei com muita dor. Eu já cheguei já evoluindo, né? Tava ritmando já. E como eu já me conhecia, eu já sabia que era dali em diante. Então, quando eu cheguei na casa de parto, estavam nos esperando 2 midwives. Uma que tinha vindo de Nagoya e essa minha parteira que era daqui, né? Que é da casa de parto de Toyoaki mesmo, onde eu resido. Então, eu fui direto pro ofurô, porque eu já sabia que era ali que eu ia encontrar o meu lugar, meu aconchego. Então, eu entrei, fiquei no ofurô, a minha doula ficou lá comigo, e enquanto isso, meu marido ficou com meu filho. Meu filho veio dormindo, né? Ficou com meu filho. Meu filho deitou, né, bem próximo assim, de onde a gente estava, era no primeiro andar, porque a casa também tem o segundo andar. E a gente ficou ali monitorando, minha doula me dando toda a assistência, fazendo todas as massagens que, assim, eu acho que quem quer ter um parto normal hoje, né, nessas condições de tentar um parto sem analgesia, ou mesmo que venha a ter um parto hospitalar aqui no Japão, a presença do marido ou de alguém, né, que seja uma doula, que seja um marido, que seja uma irmã, uma mãe, para ajudar nesse trabalho,
para fazer essas massagens para aliviar a dor, para te dar água no momento certo, para te dar líquido, comidas, o que fosse necessário, né? Assim, eu sei que para muita gente isso é muito estranho, porque como o que a gente tem de histórico, né, de parto em hospital, é quando a gente vive uma experiência interna hospitalar. E quando a gente fala de hospital, a gente não pode entrar com os nossos lanchinhos, com comida, com líquidos, né? Com música, com vela, enfim, porque tem toda uma questão de segurança hospitalar. A gente está falando aqui de impactar em outras pessoas, né? E ali não, poderia ter outras gestantes ali ganhando o bebê também, não aconteceu, mas poderia, mas ali eu estava sozinha. Então era uma casa só para mim, era uma assistência voltada só para mim. Então, assim, a segurança que você tem em um parto desses é muito maior. A segurança que eu tinha de saber que o meu filho estava ali do lado era muito maior. Que o meu marido poderia me abraçar, me acolher, né, rezar comigo e me passar qualquer tranquilidade, uma palavra que fosse de conforto. Isso me gera muita segurança para o meu parto. Então, eu me reconheço e eu sei que isso me faz bem. Então, é importante que você, mãe, futuras mamães, né, aí, comecem a buscar sobre isso. Procurem coisas que favoreçam o seu momento. E eu sei que é difícil a gente pensar assim, mas eu não vou saber quanto de dor eu vou sentir ou o que eu vou precisar. Mas você sabe o que você gosta. Então, assim, por exemplo, eu gosto de chocolate. Eu acredito que se eu tivesse vontade de comer chocolate, eu poderia comer chocolate, mas não é o caso, porque no momento a gente não consegue fazer muita coisa. Mas eu aprendi muito, né? Assim, eu aprendi no meu primeiro parto, aprendi no meu segundo e aprendi mais ainda no meu terceiro, porque eu vinha ter um outro bebezinho aqui também no Japão, mas é um outro vídeo. E nesses eu aprendi que o nosso trabalho de parto ele pode demorar. E muitas vezes a gente não tem muita energia, porque a gente já passou ali um dia sentindo dores, às vezes não se alimentou direito, porque não teve vontade, porque não estava com apetite. E isso tem um impacto, porque você precisa de energia para o parto. Você precisa de aprender a respirar para o seu parto. Então procura, né, ler sobre isso e entender o quanto isso pode favorecer você no seu parto. No meu caso, né, nesse parto da casa de parto, a minha doula levou para mim açaí, porque eu tinha falado para ela que açaí era energético, é gelado, então isso talvez fosse algo que eu iria conseguir consumir naquele momento. Mas nem isso eu conseguia, eu dava umas bicadinhas, mas não conseguia muito. Mas eu percebi o quão importante era se eu tivesse me alimentado melhor durante o meu trabalho de parto. Isso eu falo de líquidos, de fonte de energia, né? Eu talvez tivesse tido uma experiência mais agradável do que a que eu tive. Então, voltando, né? Eu cheguei então na casa de parto, já devia ser por volta de 1h da manhã. Meu parto evoluiu muito rápido. Então eu fiquei no ofurô até o último instante. Na hora que a gente viu que estava para nascer, foi que a minha parteira me pediu para sair do ofurô, porque eu não poderia ter o parto dentro da água. Ela já tinha me avisado sobre isso, né? Que aqui no Japão, por uma questão de segurança, eles não estavam habituados a fazer parto em água, né? Parto dentro do ofurô. Então que eu ia precisar sair do ofurô e ir para um futon para poder terminar o meu trabalho de parto no futon. Então eu fiquei monitorada ali todo o tempo, né? De hora em hora não, porque a gente não podia medir tanto assim, mas vez ou outra a parteira vinha, uma das parteiras, né? Ouvia os batimentos do meu bebê, vinha ver como eu estava, e o parto foi evoluindo, as dores aumentando e a minha doula me dando o maior suporte possível e alternava com meu marido, porque aí na hora que ela também estava muito cansada, meu marido vinha,
ficava comigo, fazia as massagens, e foi muito importante tudo isso. E na hora que estava finalmente o meu filho acordou. E o meu filho participou então de tudo isso, que foi para mim assim mais emocionante de tudo isso, mais gostoso. Porque na hora que ele me deu a mãozinha ali naquela banheira, eu falei, meu Deus, eu preciso de forças pra gente seguir e receber logo essa bebê. Então, eu já devia estar no finalzinho já, assim, faltando umas meia hora pro meu bebê nascer. Mas é claro que a gente não sabe em tempos, né? Então, eu saí da banheira e fui pro futon para poder terminar o meu parto. E nessa de ir pro futon já é nos últimos instantes. Se a gente for falar em trabalho de parto, né, já é na fase expulsiva do parto, onde o bebê já tá saindo. Então a minha parteira, ela já falava, né, que estava vendo a cabecinha, o meu marido estava vendo a minha bebê, então eles estavam me dando todo o suporte para que eu finalizasse o meu parto, para que a gente pudesse receber. E deu 4 horas da manhã quando a minha bebê nasceu. Ela nasceu e dali mesmo, né, eu já carreguei ela, peguei ela no colo, o meu filho estava acordado ainda, meu marido também, estava junto, todo mundo ali, né? É num ambiente muito pequeno, assim, né? Da nossa casa, como se fosse um ambiente de um quarto, né? Assim. Então a gente estava todo mundo ali muito próximo, as duas parteiras se alternando nos trabalhos, né? Que era para limpar, para tirar, pegar isso e aquilo, mas enquanto isso a bebezinha ficou comigo, no meu colo. Na hora que o cordão, né, parou de pulsar, a gente já tinha conversado com a parteira sobre o meu plano de parto também, isso é outra coisa muito importante. No próximo vídeo a gente fala sobre isso, sobre o plano de parto e como eu conversei sobre o plano de parto com a minha parteira. Então a gente esperou o cordão parar de pulsar para que o meu marido pudesse finalizar, assim como ele fez no meu primeiro filho, né, que era cortar o cordão, e a partir desse momento, agora ela já não tinha mais essa ligação com a mamãe, né? Era a minha bebê e a mamãe. E ela veio pro meu colo, veio pro meu peito e a gente ficou ali um tempo. Até que elas pegassem e começassem a fazer a limpeza, pesar, medir, essas coisas. Mas isso tudo aconteceu ali. Não tiraram a bebê daquele quarto. Ela não foi para um outro ambiente pediátrico, com outras pessoas sendo carregadas, tirada dali. Não, ela ficou ali com a gente e do meu ladinho ela ficou sendo monitorada, pesou, limpou e daqui a pouco ela veio de novo para mim. E essa foi a minha experiência de parto aqui, né? Como que a gente concluiu isso? A gente passou, isso era 4 horas da manhã. A gente dormiu um pouco, enquanto isso a minha doula cuidou da minha bebê, porque eu tava muito, muito, muito cansada. Eu já tava muito exausta do parto, então assim, eu apaguei. O meu marido também tava muito cansado, porque ele tinha vindo de trabalho e não tinha dormido ainda. E o meu filho, assim que a bebê nasceu, ele adormeceu. Então, ficamos todos dormindo. A minha parteira também, né, terminou de fazer todos os ajustes, a outra parteira também limpou, organizou tudo, a gente descansou e quando deu 8 horas da manhã a gente foi para casa. Então assim, tava tudo bem e eu fui liberada porque eu tava bem, eu tava me sentindo bem, eu já tava andando, ela já tinha me monitorado, né, durante esse período, eu já saí andando dali e eu conseguia carregar minha bebê, eu já queria me alimentar para retornar para minha casa. Eu poderia ter ficado, né, internada dentro da casa de parto, porque é uma prática, né, até recomendada se você for de primeira gestação, mas não era o que eu queria. Eu queria ir para minha casa, eu queria estar com a minha família. Então, ela fez todos os exames e me liberou. 8 horas da manhã eu estava em casa e o meu marido dali seguiu para ir para a prefeitura para já registrar minha bebê.
porque a gente já sabia que a gente não tinha muito tempo, a minha doula estava nos ajudando. Então dali ele seguiu, foi para a prefeitura e já registrou a nossa bebezinha. E o nosso pós-parto também foi acompanhado pela parteira. Então ela me visita em casa, né, após o parto. Acho que com 1 ou 2 dias no pós-parto, ela vai, não, com 1 dia pós-parto, ela vai até minha casa e faz todos os exames, aplica a vitamina que for necessária para o meu filho, faz os exames na bebê, colhe o teste do pezinho, tudo em casa. Eu não precisei sair da minha casa em momento algum. Foi no conforto da minha casa, né, do meu lar, com a minha família, e a parteira indo até a minha residência para que eu pudesse ser assistida. Então essa foi a minha experiência aqui no Japão, de parto humanizado, numa casa de parto, onde eu tive a minha segunda bebezinha. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que os meus familiares, meus amigos possam compartilhar e curtir isso, né? Que era algo que eu queria ter feito há mais tempo e em função de tudo, do tempo e da correria, a gente não fez antes. Então, espero que vocês gostem e continuem acompanhando o canal, porque eu quero trazer mais coisas sobre essa nossa experiência, de como foi a chegada da nossa bebê, como foi a nossa vinda para o Japão, toda essa nossa história aqui no Japão também. Um beijo e eu aguardo vocês no próximo vídeo.